Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Duas Amigas e uma Fé. Hoje falaremos sobre algo intrigante, curioso. Tenho certeza que você já passou sobre o que a gente vai falar hoje, porque nós já, né? Muitas vezes. Sobre o medo. O medo. Uma vez eu ouvi, e acho que eu já até compartilhei com vocês em outro podcast, num culto onde o pastor comentou que quando o medo entra, a fé sai. Nossa. Seria então o medo uma falta de fé? Com certeza uma falta de fé e uma falta de... Eu creio muitas vezes que uma ausência de esperança também. Quando você está numa situação de medo, você não consegue enxergar outra coisa, só aquilo que está apresentando, só aquilo que está à sua frente. Você não enxerga ao derredor somente aquela situação. Então você não consegue olhar para o lado e ver outras alternativas. Você acaba vivendo apenas uma que a sua mente e a sua mente e seu coração criaram. Então eu acho que é uma ausência também de esperança. E quantas vezes nós colocamos o medo no lugar da nossa fé, no lugar da esperança, daquilo que o Senhor já prometeu, já entregou para nós, né? Muitas vezes eu já passei por situações de medo e esse ano eu tenho um testemunho muito... Bom, vamos lá. Vamos começar pelo como que a gente escolheu o tema, né? Sempre que nós vamos fazer uma gravação de vídeo, a gente ora ao Espírito Santo e não é assim, eu quero falar sobre tal assunto e tal assunto. Não. A gente sempre pede a orientação do Espírito Santo do que Ele quer que nós venhamos em frente à câmera, falar para vocês e tratar através da palavra. Então, hoje nós tínhamos esse momento de gravação e a gente já tinha feito uma série de gravações, né? E a gente precisava voltar a gravar e eu pensei, Senhor, o que a gente vai falar hoje, né? Porque a Raíssa me perguntou, e a gente vai falar sobre o quê? E eu falei, não me veio nada em mente. Então eu tive um momento com o Senhor, eu orei, e quando eu terminei de fazer a oração, isso era umas 8 horas, o Espírito Santo falou para mim assim, fala sobre o medo. Eu falei, olha que interessante, né? Então, às 8 horas eu tive a resposta do Senhor. Quando foi umas 8h15, mais ou menos, a Raíra me chamou e a gente foi conversando e a gente falou sobre o tema. Ela deu ok, certo. Quando foi 8h22, eu recebi assim, eu conversando com ela, uma mensagem, não temas, não tenha medo. Eu falei, não, meu Deus, que confirmação dos céus, né? E aí era uma mensagem, um devocional de uma pastora maravilhosa que a gente tem na nossa igreja, uma pastora que tem uma vida com Deus muito incrível. E eu sempre falo para ela que quando o Espírito Santo direcionar ela para mandar uma mensagem para minha vida, para me abençoar, que ela fique muito à vontade. Então, às vezes, ela me manda os devocionais que ela faz. E o devocional do dia dela era sobre o medo. E para terminar de falar, nós tivemos uma situação onde conversando com uma pessoa que horas depois, ela dizia, eu estou com medo de algo. Eu falei, tenho algo para você então. E eu li a mensagem, e a mensagem era como se fosse direcionado para ela. Então, de várias formas, hoje o Senhor confirmou que a gente viesse até vocês para falar sobre o medo. Porque existem muitas coisas que hoje em dia nos deixam com medo, né? Eu lembro quando eu era pequena, quando meu pai faleceu, eu tinha muito medo de perder minha mãe. Eu pensava, meu Deus, meu pai já morreu. E se minha mãe morrer? O que vai ser de mim? Então, o que acontecia? Muitas vezes eu sonhava, eu tinha vários pesadelos, porque eu internalizava aquilo. Eu vivia todos os dias com medo da perda dela. Então eu acabava tendo pesadelos, né? E aí quando é que eu voltava à realidade? Quando ela vinha, ela conversava, ela me acalentava, ela estava do meu lado. Então o medo, eu vejo, o medo nem sempre é tão ruim assim também, ao meu ver. Por quê? O medo Tem é como dois se tipos fosse... de medo, É na isso verdade, aí. né? O medo é como se fosse, peço perdão que eu tô meio rouca, eu falei bastante hoje. O medo ele é um sinal também de alerta. Por exemplo, você está num lugar, você sentiu medo de entrar num lugar mais escuro, com uma mata, com um lugar que tem mais animais, é como se fosse um alerta para você tomar cuidado, né, com o perigo. Então, esse medo é um medo saudável. Agora, um medo que excede a tudo isso, um medo excessivo de você deixar de fazer coisas na sua vida por conta do medo, você deixar de frequentar lugares por conta do medo, você deixar de conviver com pessoas por medo do que pode acontecer com aquela convivência. Quando esse medo ultrapassa um alerta de perigo,
é um perigo, né? É sinal que você está passando por alguma coisa dentro da sua mente que não está correta. É quando ele te paralisa, né? Mas Isso. não numa situação de perigo, como a Luana falou. Por exemplo, tu vai atravessar a rua, tu não atravessa a rua sem olhar para os lados, tu sabe, né? Existe um medo de você ser atropelado que te segura e faz você olhar, não, tá seguro, eu posso atravessar. Mas esse medo que faz a gente duvidar daquilo que muitas vezes que o Senhor colocou no nosso coração, dos lugares que Ele quer que a gente esteja. E é impressionante que muitas vezes esse medo vem quando você está para receber uma bênção. Quando você está muito próximo de Deus te dar aquilo que você sonhou, planejou, ou que Ele colocou no teu coração através do sonho dele, vem o medo. Vem o medo porque você não sabe o que você vai viver. O novo sempre assusta. Eu vivi por isso, assim, nos últimos 2 anos, eu vivi intensamente isso. Até eu conversava com a minha filha, porque no próximo ano ela vai trocar de escola. E para ela há um medo por trocar de escola, novos amigos. Mas se a gente se baseia só no que vem, a gente deixa de viver o que é pra gente viver, né? Então, e a gente tem um Deus que Ele é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que Ele vem do teu lado e diz, não temas, eu tô contigo. Eu sou contigo. E Ele já fala assim, não temas, é uma certeza, não é uma dúvida. Só que muitas vezes a gente deixa a nossa fé, porque você acreditar num Deus que diz que você não precisa ter medo, você nunca viu, só sentiu, mas nunca viu, é a fé. E quando a gente tem medo, a gente deixa a fé de lado, né? É o que eu falei antes, né? Quando o medo entra, a fé sai. A gente dá lugar pro medo, dá voz pro medo e quem coloca o medo em nós não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele te faz ser corajoso. A palavra fala que Deus nos deu espírito de ousadia, de coragem, não de medo. Inclusive, na palavra, há 365 vezes a palavra escrita não tenha medo ou não temas, em algumas versões, né? É uma vez para cada dia do ano. Então, todos os dias o Senhor nos fala, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E a palavra também fala que Jesus, ele falava para os discípulos e ele fala para nós, quando ele, mesmo antes dele ir, né? Não temas porque eu estou contigo. Não é eu estarei contigo, é eu estou, é uma certeza. É uma afirmação. É uma afirmação, é algo concreto, ele está. Mas nós temos crido, nós temos dado lugar para o medo ou para a fé e para aquilo que o Senhor já falou que vai fazer nas nossas vidas. Então eu quero ler um versículo para vocês que está em Isaías 41. A Luana trouxe um e na mesma sequência o Senhor que já mostrou outros para nós. Que está no capítulo 41, no versículo 13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. É como se fizesse assim. Agora fala. Não tenha medo, pois eu o ajudarei. É como se ele estivesse segurando tua mão e assim, ó, vem, faça, né? É um apoio. E a gente muitas vezes deixa esse apoio de lado, né? A gente dá ouvidos para insegurança, para o medo, para dúvida, para setas que o inimigo lança na nossa mente e não dá ouvidos para aquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. E é claro que, sim, nós somos humanos, nós somos de carne, nós temos, né, somos seres espirituais que vivem num corpo carnal, temos os medos, os anseios, as dúvidas que são naturais do ser humano, principalmente quando Deus nos pede algo maior, assim, pra gente abrir mão de algo, pra gente deixar algo pra trás, né? A gente fica, né, com medo será que eu tô ouvindo certo? Será que é um direcionamento certo? Será que realmente é isso que o Senhor quer? Mas se há paz naquilo que o Senhor direcionou, na tua decisão, é porque é do Senhor. Mas quando tem muito medo, a dúvida, a gente tem que ficar alerta, tem que orar. E realmente, como está aqui, ó, o Senhor nos pega pela mão e nos ajuda. Mas que a gente busque Ele, busque nele essa segurança. Tem uma passagem que está em Marcos, está em Mateus, Marcos e Lucas, porque a base dos livros eles são os mesmos, né? Que é a parte onde Jesus acalma a tempestade, onde os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, né? Mas ele fala
eu estava fazendo um estudo sobre essa passagem e é muito incrível como Jesus, ele falou muito em parábolas e ele é muito detalhista naquilo que ele fala para nós, mas nós temos um sério problema de interpretar que não entendemos, né? Olha só, tá em Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, ou seja, anoitecendo ali, né, já à noite, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ele era carne, estava cansado, né? Era humano aqui, né? É isso que eu ia falar. Os discípulos o acordaram e eles disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Meio irônicos ali, meio, né? Nossa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam bem, o que Jesus falou para eles antes deles seguirem com os barcos? Vamos passar para a outra margem. Ele não fez uma pergunta. Ele não deu uma outra opção, ele deu uma certeza. Vamos passar para a outra margem. Eles tinham um destino a chegar. Jesus falou para eles aonde eles iam chegar. Não significa, gente, que quando a gente tem uma palavra do Senhor, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, a Luana tem uma palavra sobre a vida dela, não significa que porque nós temos essa palavra não vai haver tempestade. Vai haver. Vai haver. Os discípulos passaram com Jesus no barco. A tempestade vai vir. Mas e aí vem aquilo que está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai murmurar, reclamar, começar a ficar desesperado, porque, meu Deus, e agora o que eu faço? Ou a gente vai se agarrar na certeza daquilo que Deus já entregou para nós. Jesus falou para eles: vamos passar para a outra margem. Então ele já tinha decretado que eles iriam chegar do outro lado. Ele não falou que ia ser sem tempestade. Ele só falou que eles iam chegar. E é assim a nossa vida. O Senhor, ele entrega as promessas para nós. Ele fala: ó, Luana, você vai viver X coisas. Mas nesse caminho vão haver tempestades. Mas aí nós cremos no Deus que acalma a tempestade, no Deus que já declarou a promessa, e a gente continua confiando mesmo quando a tempestade vem, ou a gente faz como os discípulos, que vai lá tipo: ô, mas e aí, Deus? Tô passando por isso aqui, mas... E isso não vai acalmar e aí? Né? Não, a gente tem que passar por isso. Justamente, e eu creio, né, que o Senhor me corrija se eu estiver errada, mas e eu creio que essas tempestades, como se levantou ali, é justamente para testar a nossa fé. Nós vamos dar lugar ao medo, ou a gente vai se agarrar naquilo que o Senhor já... A mão, né? Eu vou me agarrar naquilo que o Senhor já me entregou e vou ficar ali firme, né? Eles poderiam ter ficado firme no barco. Se segurado ali, ter remado, enfim, crendo que Jesus estava ali, dormindo do ladinho deles, né? Mas eles foram acordar Jesus porque eles não estavam crendo, eles não acreditaram na palavra que o Senhor deu, que Jesus deu ali de que iriam chegar do outro lado, não acreditaram no poder de Jesus e não tiveram fé. E mesmo assim a graça veio, né? Mesmo assim porque a graça o Senhor veio. ainda acalmou o mar e ainda teve tempo para dar um sermão. Né? E detalhe, correção. Isso tudo, gente, foi depois dele ter passado um dia inteiro pregando, falando as parábolas. Então, eles passaram um dia todo ouvindo Jesus falar. Nós estamos quanto tempo? Uma vida inteira, às vezes, ouvindo a palavra do Senhor e chega na hora da tribulação, a gente não acredita, né? Porque eu penso que as tempestades, elas não são
elas não acontecem só fora da nossa vida, Não. né? Não são só nas circunstâncias da vida, mas dentro de nós, né? Quando vem o medo, a ansiedade, tantos pensamentos negativos que às vezes vêm, às vezes você está tão perto de chegar a algo que o Senhor tem para você, mas você está tão focado no teu medo que você não consegue ouvir a voz de Deus. E muitas vezes o medo faz você ficar surdo, você não ouve a voz do Senhor. Porque tu começa a alimentar. Imaginem assim, como se o medo fosse um monstrinho pequenininho. Né? Uma baratinha bem pequenininha. Aí, ao invés de você ir lá e matar, esmagar ela, você vai lá e dar comida. Você vai alimentando, você vai alimentando, você vai alimentando. Eu não tô falando que é fácil, gente, porque a gente sabe que não é. Na prática não é. Não é, mas a gente precisa entender e tentar. E todo dia lembrar que se o Senhor falou 365 vezes na palavra não tenha medo, é porque Ele sabia que nós teríamos medo. Mas para cada dia do ano Ele deu uma palavra, não tenha medo. Então se a gente se agarra a isso e a gente entende que nós temos o Espírito Santo conosco, que é o nosso Consolador, que é quem intercede por nós, né? E Jesus está conosco. Não é eu estarei, não, só quando Ele voltar. Não, Ele já está. Porque Ele deixou o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, de Jesus, Ele conosco. Ele já está conosco. Então o medo vai vir, vai. Mas que a gente, dentro do possível, do nosso possível, né, do nosso conhecimento da palavra, que a gente possa, lembra da baratinha? Esmagar a baratinha. Não deixá-la crescer. Não alimentar ele. E você tem que falar isso em voz alta. É dizer assim, eu não vou temer. Eu vou seguir adiante independente do meu medo. É você encarar com fé o medo, sabe? E eu creio, amiga, que para qualquer pessoa hoje é um tempo de você vencer esse medo. Porque Jesus, Ele vive, Ele está vivo. Isso é uma certeza absoluta. Então hoje, se você tem algum medo, peça para o Senhor tirar esse medo de você. Vá no teu secreto, ore, entregue e posicione-se. Diga, Senhor, o Senhor está comigo e eu determino que de agora em diante eu não vou ter mais medo. E relaxa, entrega nas mãos do Senhor, você vai ver como o Senhor vai trabalhar na sua vida. Mas confie, entregue, não se deixe prostrar pelo medo. É isso aí. E outra coisa, eu quero ler o que está em Isaías 41:10, depois eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou enquanto tu estava falando. Em Isaías 41:10, que foi a passagem que o Senhor trouxe para a Luana, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, quando nós nos tornamos filhas, passamos de criatura para filha, quando a gente aceita Jesus, nós temos o direito de sermos chamadas filhas de Deus. Nós temos direito à herança do céu. Nós somos herdeiras e co-herdeiras com Cristo. Se eu sou herdeira do céu, se eu sou uma cidadã do céu, né? Sou filha de Deus. Se Deus é o nosso Pai, onipresente, onisciente, e Ele sabe de tudo, Ele conhece o nosso coração, mas nós temos direito, como filhas, com uma herança que nós temos do céu, né? Eu tenho o direito de poder orar para o meu Pai que está no céu e pedir para Ele tirar todo o medo de mim e não aceitar o que vem do mundo. Então que você possa orar e falar, Senhor, eu não aceito mais esse medo. Eu não quero mais ele na minha vida. Eu declaro que eu sou filha de Deus, não tem mais medo. Eu não quero mais. Eu me encho de coragem, de ousadia, que foi o que o Senhor falou que nós teremos, né? Um espírito de ousadia, não um espírito de medo. A gente precisa entender a nossa identidade em Cristo e realmente tomar posse desse lugar de filha. E entender que sim, as coisas que o Senhor vai pedir pra gente abrir mão, vai nos deixar com medo? Sim. Mas o que eu faço com isso? Eu me agarro ao medo ou eu me agarro na fé? Eu me agarro ao medo ou eu me agarro na promessa que eu tenho do Senhor? Você se agarra ao pai do medo ou ao pai da fé? Nossa, quem é o pai do medo?
Não é Jesus. Com certeza não. Não é Jesus. Que você possa declarar sobre a sua vida, que você tenha um espírito de ousadia, de coragem. A palavra fala, seja forte e corajosa. Não temas e não desanime, não tenha medo. Claro que falar é muito mais fácil do que viver, né? E muitas vezes aquilo que o Senhor nos pede, vou dar o meu exemplo para vocês, né? A questão do trabalho, né? Eu estou num lugar em que eu orava muito para estar, né? Que era estar em casa, cuidando das coisas da casa, cuidando das coisas do Senhor. Mas quando ele falou, então você vai fechar o consultório, você vai entregar, você não vai mais atender, me deu medo. E às vezes o medo vem. Hoje a gente conversou sobre isso, né? Será que é isso mesmo? Mas será que eu não estou deixando de fazer aquilo que o Senhor, de um dom que o Senhor me entregou? Será que eu não poderia estar ajudando as pessoas com aquilo que o Senhor me entregou para fazer e tal? Mas nós precisamos entender que nós temos ciclos na nossa vida. E uma transição de carreira, uma transição de lugar, de posicionamento, o se posicionar, ele vai gerar um desconforto e vai gerar medo, sim. Mas se você está em paz, fazendo aquilo que o Senhor te direcionou, saiba que você está debaixo da direção do Senhor. Mas não significa que não vai ter tribulação. Não significa, você pode estar no caminho certinho do Senhor, como os discípulos estavam. Mas a turbulência veio, a tempestade veio. Mas que a gente se agarre a essa mão direita, que a gente lembre dela ali. O Senhor está segurando a tua mão e você está se enchendo de coragem. E não mais de medo. Amém. Você está passando por alguma situação que tem te deixado com muito medo? Deixa aqui nos comentários e envia esse vídeo para aquela pessoa, às vezes uma amiga, um irmão, um parente teu, que está passando por alguma situação onde ela está com muito medo. O medo do que vem amanhã, o medo do que vem daquilo que o Senhor já entregou. Mas Deus, Ele não vai entregar nada para nós que nós não possamos suportar ou carregar. E se você está passando por alguma situação que tem te deixado com muito medo, se apegue ao Senhor, porque é Ele, é o que a palavra fala, é Ele que vai te ajudar. É Ele que vai te ajudar a passar por tudo que você está passando. Amém. E eu queria fazer uma oração, né? Nós queremos fazer uma oração com vocês, simples e rápida. Então, feche seus olhos. Querido Deus, Pai querido e amado, nós estamos aqui em oração, Pai, com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, Pai. E nós pedimos, Pai, ao Senhor, que o Senhor transborde da sua coragem sobre elas. Que todo medo, Pai, saia do coração, da mente, da vida delas. E que a fé ocupe todo esse lugar. Que elas sejam cheias de coragem, do espírito de ousadia, de fé, da tua graça e do teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não deixe o medo te parar. Não. Deus abençoe. Até semana que vem.